Cê é doido, é? Todo mundo conhece o moleque Cê é doido, não é mesmo? E eu chamei aqui o Erlandes Duarte pra contar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, num papo super maneiro, super descontraído. Então bora conferir essa entrevista maravilhosa. Galera, eu tô aqui em mais uma sessão maravilhosa na sala 3 do Cinesystem, com quem? Com o Erlandes Duarte. Fala aí, Erlandes. Fala, galera, Carol, prazer estar com vocês aqui e falar um pouquinho de cinema. Isso, fala aí pra gente, conta aí pra gente como que você iniciou essa carreira aí no cinema, como é que foi? Na verdade, o meu momento com a arte começa com a música, aos 15 anos de idade, e depois de um certo tempo a gente decidiu enveredar também pelos caminhos do cinema, já no final de 2012, onde a gente tem uma proposta de fazer um filme que pudesse falar do Maranhão, da nossa maranhensidade, do nosso jeito de ser, das nossas expressões, nosso acervo artístico, arquitetônico, que pudesse falar do Maranhão. E aí a gente tem a ideia de fazer o Moleque Tá Doido, né, o filme. E aí a gente consegue gravar ele em 2013, em 2014 a gente lança, e aí depois disso é toda a história, é o que a gente já conhece, é o sucesso, graças a Deus, que vem acompanhando os projetos. Que legal, que legal. E é legal que você pega bem das raízes, né, o folclore, as figuras aí de São Luís, né? A gente trabalha muito com essa questão das lendas, que a gente tem a lenda da Serpente Cantada, Dom Sebastião. Então a gente quis trazer isso para o universo também do Moleque Tá Doido, porque é justamente essa mistura, desde do que a gente tem de bonito, né, na nossa arte, ao nosso jeito de falar. Quer dizer, é um filme para o maranhense se ver, se curtir na telona. Eu acho que é o mais importante. Por isso esse sentimento de pertencimento, né, instigar mesmo isso no nosso povo, e o sucesso do público que comprou essa ideia e foi ao cinema, né, continua indo aos cinemas assistir esse projeto. Então a gente mexe um pouquinho com isso também, até personagens icônicos, folclóricos. Tem o próprio Daniel de Latouche, que a gente traz a vida de um jeito meio cômico. Tem a famosa Gangue da Bota Preta também, que a gente trouxe de volta com um ar super leve, super cômico, na figura do Ricardo, que é sensacional, que é o Zé Mucura. Então a gente passeia assim, por esses estilos e por esse universo que o Maranhão tem, que é muito rico. Assim. Foi uma mistura que deu certo. Sim, muito certo, né? A galera curte muito esses personagens icônicos. E assim, qual foi o insight que você teve pra ter essa ideia de fazer o Moleque Tá Doido? Qual foi o insight, assim, não, agora eu vou fazer esse filme? Na verdade foi cursando publicidade e propaganda. E aí a gente se sentiu preparado, assim, pra entrar, porque o cinema sempre foi uma paixão. Mas uma coisa é você fazer a música, você trabalhar com a parte fonográfica, outra coisa é o visual, né, que é muito complexo, é muito difícil. E aí só no final de 2012 que a gente teve coragem, tinha uma galera da faculdade também que fazia comigo, já tinha uns artistas que eu conhecia, quer dizer, muitos, a maioria deles não eram atores profissionais, mas eles já tinham uma arte na veia, então eram coreógrafos, artistas circenses, eles trabalhavam em grupos folclóricos aqui do Maranhão também, então tinha esse viés que a gente podia trabalhar desde os ensaios, né, a marcação de cena. Então foram meses assim intensos de ensaio com essa galera. E a gente decidiu fazer realmente, vamos fazer uma comédia para começar. Legal. Porque a comédia ela é muito comercial no Brasil. Sim, é verdade. Mas naquela época a gente não imaginava que a gente conseguiria lançar o filme numa sala de cinema, de um multiplex, que a gente sabe que é muito difícil, é muito concorrido, é um mercado muito complicado, e que naquela época a gente não tinha ideia. Assim, a gente só queria terminar o filme e tentar uma sala. E deu tudo certo, a gente conseguiu 3 salas no primeiro filme, e aí foi um sucesso. A gente naquele momento quebrou os recordes do cinema maranhense até aquele momento. E foi uma inspiração. O engraçado é que o Moleque Tá Doido ele não teria uma continuação. Sim, né, a gente fez o primeiro. Uma franquia. Isso, aí no final das gravações a gente teve a ideia de, vamos continuar. Sim. E aí era uma loucura, porque você não tinha ideia se faria sucesso o primeiro e como é que você queria engatar num segundo. Então foi um grande tiro assim no escuro e uma questão de sorte, mas vamos arriscar. E deu super certo, porque na época que a gente falou, a produção ficou meio dividida. Rapaz, não é bom. Eu disse, se não der certo, a gente lança um final alternativo para a internet. Mas acabou que deu certo. Assim, a gente deixou no ar, criou uma expectativa, depois veio logo o Moleque Tá Doido 2, que aí arrebatou tudo e foi sensacional. Então, assim, aquela decisão naquele momento foi acertada, assim. E hoje a gente tá chegando no 4º filme da franquia. É algo impressionante. Inclusive, eu tenho conversado com alguns diretores de outros estados. São poucos os projetos que chegaram a um 4º filme, né? Uma franquia de filmes. Então a gente continua fazendo história aí no cinema. Com certeza. E assim, você acaba inspirando, como você falou, outros diretores regionais
a fazerem mesmo, porque às vezes a pessoa fica só no papel, né? Ah, não, isso, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Ah, não, foi lá, meteu a cara, fez, né? Fez o primeiro filme, botou já que ia continuar, e se não continuasse, tu mesmo falou, vou botar na internet, não interessa, eu vou fazer o segundo filme. Acho que o Moleque Doido, ele tem muito isso, viu, Carol? Ele presta esse serviço, assim. A gente consegue provar que você consegue fazer um cinema de baixo custo, mas com qualidade, que seja competitivo, quebra um pouco esse paradigma, que a gente sabe que o cinema é muito oneroso, é muito difícil, é muito caro. Mas a gente consegue quebrar um pouco isso e consegue exibir esse filme numa sala de cinema comercial. Então ele vem justamente fazendo isso, formando plateia, fomentando o mercado. E eu acho que a partir do Moleque Doido, com toda a riqueza que a gente tem no nosso cinema, mas a partir do Moleque Doido 1, a gente consegue trazer esse público para o cinema, para a sala de fato, né? Fazer um cinema comercial. Sim. Eu acho que ele quebra um pouco essas barreiras e mostra mesmo, ele se torna um exemplo, uma referência para que outros produtores pequenos também, como a gente sempre foi, né? A gente nunca teve uma super produtora por trás, nada disso, eram jovens ali unidos para fazer acontecer. Então, a partir desse momento, outros produtores, outras pessoas começaram também a trabalhar, tirar os roteiros da gaveta e ir para a luta, assim. A gente sabe que não é nada fácil, mas a gente conseguiu um pouquinho disso, ajudar nesse sentido. É isso aí. E assim, você teve uma sacada muito legal, porque você mesmo falou, né, que começou com a comédia, mas já tá indo aí para outros gêneros. Conta aí pra gente. A gente saiu da zona de conforto literalmente, porque ao produzir Currupira, o Demônio da Floresta, o filme gerou uma polêmica, uma repercussão gigantesca, mas acima de tudo, o que é mais interessante no Currupira é que levantou-se um debate, mesmo que o filme não tenha esse cunho político, religioso, ou tenta afetar alguém, ou qualquer etnia indígena de forma alguma, mas o filme gerou essa comoção, esse debate sobre o folclore brasileiro. Então olha que fantástico, a gente fez um filme, um subgênero, um slash de terror, que seria só mais um filme para você assistir entre amigos, se entreter, e a gente tem uma super discussão em volta do filme no Brasil inteiro. Então, de repente, era um dos assuntos mais comentados do Brasil. A gente estava estampando os principais jornais brasileiros e com muita força, né, com a força que a internet tem. E foi sensacional nesse sentido, porque as pessoas estavam pesquisando sobre folclore, sobre a origem das nossas lendas. Esse debate, se a gente pode ou não pode pegar uma figura do nosso folclore e pegar uma visão sombria, como é o filme, da lenda. Então foi muito interessante ver tudo isso, foi algo gigantesco em volta do projeto. Mas acima de tudo, o filme tem agradado demais, as pessoas têm assistido, têm se divertido, têm curtido. Eu acho que isso é o mais importante, porque a arte, Carol, ela precisa ser livre na sua expressão e na sua criação. É muito perigoso quando você tenta podar as pessoas que criam, de certa forma, a arte, porque a gente está caminhando para o lado da censura. Como isso não aconteceu com o filme, as pessoas viram e se divertiram muito, viram que o filme é muito bacana. O importante é que, além do debate levantado, o filme fez muito sucesso. Então as pessoas acabaram assistindo e comentando. E foi muito legal, porque assim, uma coisa é você fazer humor, fazer comédia, e outra coisa é você fazer terror, que é uma coisa completamente diferente. Verdade, então quando diferente. você pega, eu sempre exemplifico isso, contextualizo isso no seguinte: quando você pega um roteiro que você tem uma piada, uma sketch, você coloca 2 atores aqui dentro do Cine System, lá na beira do muro, no canto de uma esquina, mas se a piada funcionar, ok, valeu. Quando você pega no roteiro de terror, a atriz se arrasta pelo mangue, não dá pra você fazer isso. Você tem que botar a atriz pra se arrastar no mangue, você tem que ir até o mangue. A não ser que você tenha milhões pra simular isso no estúdio, que não é o nosso caso. Mas é muito difícil, é muito mais complicado, muito mais complexo. O tempo, a trilha, né, as óticas diferentes. Então, como a gente quis fazer um slash, uma coisa mais popular mesmo, de gritos, de tensão e tal, a própria criatura, que foi muito bem produzida, o pessoal de arte arrebentou nesse filme. Que legal. Eu acho que foi muito interessante, assim, foi um grande desafio e nos preparou, assim, claro, para poder encarar esse filme. A gente já tinha 4 nas costas, né, quatro longas de comédia. Então essa experiência, essa expertise da equipe, até para a gente solucionar essas problemáticas que surgiam na produção. Tudo isso foi com essa bagagem que a gente teve de Moleque Tá Doido. E a gente chega num filme mais compacto, num filme de terror. Um filme de terror. As pessoas estavam falando sobre terror no Brasil, que a gente sabe que é um nicho muito pequeno e que existe ainda um certo preconceito. E um filme regional. Então, assim, a gente é saliente mesmo. A gente procura fazer coisas... essa palavra aí, maranhense. A gente procura fazer coisas realmente diferentes e a gente costuma... ser bem sucedido nesse sentido. Que legal. E com uma lenda, né? Uma lenda folclórica aí.
E... Uma das mais conhecidas no Brasil, uma das mais ricas. É uma lenda que varia de região para região, até de cor. O que é para os indígenas, por exemplo, né, que foi a grande polêmica, o que é para os ribeirinhos, o que é para a população, por exemplo, que mora numa cidade, que tem uma outra visão. Então, como ela se difere, e por isso ela é tão amada e por isso ela foi tão comentada também nesse sentido. E uma curiosidade, né, Erlandes, que o personagem Curupira foi feito por uma mulher, né? A mulher que atua... A Flávia Barroso, que é a protagonista. E sensacional, porque você não consegue perceber na criatura se é uma criatura feminina, masculina, você não tem essa pela interpretação da Flávia, que é sensacional. Então, uma protagonista mulher, a gente precisa de alguém de fibra, de força, com agilidade, e que pudesse ficar ali debaixo das 8 horas de caracterização que a Flávia passava diariamente. Então, assim, era uma coisa incrível, porque o látex tinha que ser colado na pele, com as próteses e tudo. Então, era uma caracterização que demorava mais ou menos entre 7 e 8 horas todos os dias. Então, e era um desafio, porque quando me entregavam Curupira, já era às 4 horas, 4 e meia, então a gente tinha um pouco mais de 1 hora de luz para poder fazer as cenas mais complexas dela. Ela aprendeu a pular, a fazer rapel, então assim, tirolesa. Então foi toda uma preparação para poder pular de árvores. Então foi incrível isso aí, foi uma experiência fantástica. E é interessante isso que tu falou, né? Que ela teve que aprender tirolesa, teve que se virar aí nos 30 para poder fazer personagem. E é muito importante a expressão corporal, né? De um artista, de estar fazendo uma criatura, né? Que ela vai assustar as pessoas. Então, assim, tem que ter todo aquele preparo, né? Como que é esse preparo que você faz com os atores? Sem dúvidas, Carol, porque assim, é um trabalho original, que nunca foi feito, não só no estado, mas poucos projetos nessa área do terror. Então a gente ia dar vida a uma das lendas mais conhecidas, sob uma ótica mais sombria. Então não podia ser uma criatura bonita com flores nas mãos. Ela teria que ser algo que realmente pudesse assustar, ter aquela imponência na tela. E a Flávia, ela já fazia esse trabalho com a gente no Moleque é Doido, essa expressão corporal num dos personagens que ela interpreta. Então, poxa, a gente tem uma atriz pronta, com uma força muito grande corporal, e ela entrou de cabeça nessa história. Essa preparação não foi só dos atores, ela foi uma preparação, embora a gente tenha tido pouco tempo também, porque a gente está falando de um projeto com baixíssimo recurso. Então você não tem muito tempo para ter uma boa pré-produção, uma grande pré-produção, uma produção, você tem que correr com isso, com os horários, com tudo. Mas foi uma preparação para a equipe também. Então imagina você ter que entrar nos mangues em que a lama passava do joelho. E você tinha que ter um material básico para isso. Então as câmeras a gente passava um para o outro com a mão ali, vambora, cuidado. Geralmente tinha uns respingos, tinha um pouquinho de lama ali, tinha que limpar, porque na região do litoral de São Luís tem a questão das praias, tem areia. Então foi tudo muito assim, foi muita dificuldade, porque além das praias a gente usou uma mata próxima do Maracanã, que era algo mais assim, né, mais natural, e a gente fez algumas coisas próximas de Ribamar, mas literalmente sempre ali na praia do Araçagi, que tem um mangue fantástico ali no final, e também na praia da Guia, que era próxima à Ilha do Medo. Então a gente aqui tem uma Ilha do Medo no Maranhão, de verdade. Ela não é fictícia. E aí, essa questão da logística de ir para lá todos os dias se tornou impossível. Porque você tinha que pegar o catamarã e colocar, sei lá, 20, 30 pessoas. Então a gente acabou fazendo aqui no litoral, fazendo imagens aéreas da ilha e contextualizando isso para que fosse dentro da própria ilha. Mas foi fantástico, porque quando a gente juntou tudo e os atores... E aí você tem cenas gravadas 1h da manhã, 2h da manhã. Então aquela ambientação com os mosquitos, com tudo aquilo que o próprio ambiente te passava, foi bom também para os atores, porque a irritação, o estresse, ele era real. Então o ambiente, o cenário ajudou muito também nessa preparação, assim, para eles viverem aquele estresse ali dentro da ilha. Que legal, foi uma imersão, né? Totalmente. Totalmente, não só para os atores, mas para os produtores, para o diretor, para todo mundo. Que legal. Erlandes, então, só pra gente finalizar aqui, que esse papo tá muito bom, né? Mas infelizmente, né, a gente tem um tempo curtinho aí. Assim, conta pra gente quais são as tuas influências no cinema. O que você gosta muito de assistir, que te inspirou a fazer cinema? Quem são essas pessoas? Os diretores, atores? Então, eu tenho muita vontade, quando me perguntam isso, de dizer assim, poxa, a minha influência é o cinema europeu, enfim, mas não, a minha influência é aquele cinema que todo mundo curtia mesmo, de Sessão da Tarde, sabe? Desde Jim Carrey, as comédias de final de 1990. O Jim Carrey é uma referência. Os Trapalhões aqui no Brasil, simplesmente fantásticos. Então, o Chaves, essas são, para comédia, são as minhas referências, né? Então, essa leva de filmes que veio de lá do final de 1980, 1990, início dos anos 2000,
é um cinema que eu curto muito, assim, que fez muito parte da minha infância, da minha adolescência, e que me inspirou para os filmes. Se você assistir Moleque é Doido, você vai ver um pouquinho desses filmes dentro dele, assim, dessa comédia nonsense americana também. Então a gente juntou o Brasil com o cinema americano e a gente com essa comédia. Sim. Desde Corra que a Polícia Vem em 33 1/3, tem Os Deuses Devem Estar Loucos, Top Gang. Então, assim, é uma leva de comédias sensacionais que a gente tinha na época e que foram grandes referências, assim, pra mim, nesse sentido. Que maneiro, é isso aí. E conta pra gente aí se tem algum projeto por vir, pode contar, não pode? Vai ter alguma coisa que vai... algum filme que vai aparecer aqui no Cinecystem, vai passar aqui? Certamente a gente tem agora o grande finale dessa saga, que não termina o projeto. As pessoas estão assim, mas pô, tem que terminar. Não vai terminar o projeto Moleque é Doido. Pelo contrário, porque o projeto está ganhando força no Brasil. A gente vai terminar essa saga porque ninguém aguenta mais vir no Cinecystem e dizer assim, poxa, continua. Alguém precisa saber o final desses caras para essa saga. E justamente para a gente zerar isso e reiniciar uma nova história, né? Uma história mais genérica que a gente possa curtir no Brasil inteiro. A gente está se preparando para isso. A gente também está preparando uma série para a TV que eu acho sensacional. E aí a gente está nos últimos nos últimos trâmites aí para acertar isso. E a gente quer também continuar saindo da zona de conforto, sabe, Carol? Indo para outros gêneros que eu acho importante como cineasta, já que a gente mergulhou no cinema. Acho que fazer drama, vem um drama por aí. Pode vir outras coisas como um musical, por exemplo. Então, assim, tem coisas interessantes. Tô até te dando aí já um spoiler gigantesco aí de uma ideia que a gente está tendo. Legal. Mas poder passear por isso, né? Poder viver o cinema da melhor forma possível e poder produzir, que eu acho mais importante. Não só a gente, mas todo mundo que tem vontade, para você, que é um cineasta, que é um produtor, que não tem tanta experiência, mas quer fazer alguma coisa, faça, né? Tire o roteiro da gaveta, vá à luta, vá em frente. A gente sabe que não é fácil, é muito difícil, mas a gente precisa ter atitude, não só coragem, mas atitude de levantar da cadeira e fazer e produzir. É muito legal. É isso aí, essa é a mensagem do Erlandes Duarte, gente. Uma mensagem aí para todos os cineastas, para todo mundo, né? Que tem que ter atitude e correr atrás dos seus sonhos. É isso aí. Com certeza. Valeu, Erlandes. Obrigado, muito obrigada. Carol. Valeu.